Fala pessoal, beleza? Meu nome é Davidson, eu sou desenvolvedor front-end e eu estou gravando esse vídeo aqui para falar diretamente com desenvolvedores que utilizam Node.js, né, em seus projetos, ou precisam do Node.js para poder rodar algum projeto específico. Não sei se já aconteceu com vocês, né, mas às vezes você precisa rodar o Node ali, né? Você já tem um Node baixado na sua máquina, numa versão específica, e aí acaba que você precisa rodar um outro projeto, porém esse projeto é com uma outra versão, e aí, né, caramba, como é que eu faço? Tem que baixar outra versão, né? Vou ficar com duas versões instaladas na minha máquina, e aí acaba que pode dar algum problema, enfim. Eu quero apresentar a vocês o NVM, tá? Que é basicamente um versionador, né? Um gerenciador de versão, na verdade, né? Um gerenciador de versão do Node, certo? Vou mostrar para vocês aqui a minha tela, tá? A gente vai fazer o seguinte, né? No geral, provavelmente o que que você faria, né? Você buscaria aqui por Node.js e você baixaria aqui a versão mais recente, né? A versão aqui do Node mais recente para sua máquina, certo? Só que, como eu falei, às vezes isso não é interessante. Não é interessante justamente por quê? Porque às vezes você vai, sei lá, você vai instalar ali a versão 22, por exemplo. Aí, às vezes tem um outro projeto que precisa que você rode a versão 14. Aí tem um outro projeto que você precisa da versão 16, precisa da versão 18. Enfim, e aí você, como é que você faz para poder gerenciar todas essas versões, né? É aí que entra o NVM, certo? Em vez de você instalar o Node diretamente na sua máquina, né? Em vez de você instalar o Node só aquela versão específica, você pode instalar o NVM, que é um gerenciador de versões, e assim você consegue trabalhar com diversas versões dentro da sua máquina, certo? Então, para isso, você pode buscar aqui por NVM download, por exemplo, né? Aqui no meu caso, eu estou no Linux, tá? Mas eu vou ensinar vocês como que você pode fazer a instalação pelo Linux e como você pode fazer a instalação pelo Windows também, tá? Então vou mostrar para vocês as duas formas como vocês podem fazer. No caso do Windows, tá? Você pode entrar aqui nesse primeiro link mesmo aqui do GitHub, certo? Você vai descer aqui um pouquinho, aqui essa página do GitHub é a página do NVM, tá? NVM Windows, você vai ver aqui, tá? E aí você pode clicar, ó, aqui nessa parte de overview, né, de visão geral, você pode vir aqui em Download Now, certo? Carregando aqui, ele está aqui na versão, né, a versão mais recente é a 1.2.2, certo? E aí você pode baixar aqui, ó, ele, né, o executável, o arquivo zip, extrair, né, enfim, da forma que você achar melhor. Como eu estou aqui no Linux, né, não tem muito o que fazer, e no caso do Windows é bem tranquilo essa questão de instalar esse tipo de programa no Windows, né? Você vai fazer o download e ali next, 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 install, é basicamente isso, tá? No caso do Linux, é um pouco diferente, certo? O que que você vai fazer? Eu já deixei separado aqui para vocês, tá? Você vai, primeiramente, digitar esse comando aqui no seu terminal, certo? Então, imaginando que você está no Linux, o que que você vai fazer? Você vai apertar aí Ctrl Alt T para poder abrir o terminal, certo? Antes de você fazer a instalação, você pode até rodar aqui um Node "-v" para poder ver se você já tem instalado, né? Um detalhe também, se você já tiver instalado o Node na sua máquina, você vai precisar remover ele para que não entre em conflito com o NVM, certo? Então, se você já tiver um Node instalado na sua máquina, desinstala, né, todas as versões que você tiver, tá? Para você poder utilizar o NVM. No meu caso aqui, eu já tenho o NVM, né? Então, se eu rodar aqui o Node-V, você já vê que ele já vem aqui com uma versão específica, certo? Mas nesse caso aqui, o que que você faria? Você ia copiar esse comando, certo? E vai colar aqui. Ó, vou fazer aqui, copiar, e você vai colar ele aqui, certo? Eu não vou fazer isso porque eu já tenho ele aqui na minha máquina, como eu mencionei aqui para vocês, certo? Pessoal, após fazer a instalação utilizando aqui o comando, né, o cur, você vai rodar esse comando aqui no seu terminal para poder exportar essas variáveis de ambiente, enfim,
tá? Para poder fazer essa configuração aqui no seu Bash, beleza? Após, você vai rodar esse outro comando aqui, tá? No seu terminal. Esse comando, né, para que ele vai servir? Ele é usado no Linux, né, ou até no macOS, para poder recarregar as configurações do arquivo do Bash, tá? No terminal atual, sem precisar reiniciar ele. E aí, após você fazer isso, você já pode rodar aqui o comando nvm version, certo? Quando você roda o NVM version, provavelmente, né, provavelmente ele vai aparecer a versão 1.1. Alguma coisa, né? Então ele vai instalar com a primeira versão, certo? Mas aqui já vai te mostrar, ó, se eu digitar só NVM, né? Deixa eu dar aqui um clear. Se você der aqui um NVM, ele já vai estar funcionando, ó, o Node Version Manager, certo? Que é o NVM. Tá? Ele já vai estar funcionando aqui na sua máquina. Beleza? Davis, beleza, mas como é que eu, né, como é que eu uso ele aqui? Como é que eu instalo aqui as versões? Então, por exemplo, primeira coisa, se eu rodar aqui o comando nvm list, ele vai trazer para mim uma listagem de todas as versões do Node que eu tenho instalado na minha máquina e qual é a versão atual que está rodando, tá? Nesse caso aqui, a versão que está rodando é a versão 14.21.3, certo? Se você quiser instalar alguma versão específica, você pode rodar o comando nvm install, certo? E aí você coloca aqui a versão Node que você quer utilizar. Por exemplo, eu quero utilizar a versão 20 do Node. Então você roda nvm install 20 e aí, nesse caso aqui, ele vai baixar a versão 20 mais recente, né? Olha, está baixando aqui no caso a versão 20.19.2, certo? Bem, se eu rodar aqui o Node-V, ó, você vai perceber que ele já está utilizando essa versão. Ele não está mais utilizando a versão 14 que eu estava utilizando. Beleza. Outro ponto aqui é o seguinte. Tá, mas eu estou aqui na versão 20 agora, mas eu preciso voltar para a versão 14. Então você pode usar aqui o comando nvmlist, né, para poder ver, né, quais são as versões. E aí você tem que passar, né, a versão específica. Porque, por exemplo, você vai perceber que eu tenho aqui a versão 14.17 e a 14.21, tá? Eu tenho duas versões 14. Então, nesse caso, eu tenho que fazer o quê? nvm use 14.21, tá? Eu preciso passar esse ponto 21 para que ele consiga entender que não é o ponto 17, né? Eu poderia ter outros também, né? 14.10, 14.20, 14. Então, eu preciso passar a versão específica. Quando eu rodo o comando, ele já diz aqui que agora o Node que está rodando é essa versão. Se eu rodar aqui então de novo Node-V, beleza, ele já está com essa versão instalada. Beleza, gente? Essa dica, né, foi uma dica bem rápida, bem tranquila que eu quis trazer para vocês, justamente porque assim, no dia a dia do meu trabalho, eu utilizo diversas versões do Node, né? E de repente você pode precisar dessa dica também, né, de utilizar outras versões do Node também nos seus projetos, na sua máquina. Beleza, gente? Valeu, tamo junto. É isso.